Olá, eu sou Denis Robert, sou técnico da Imeltro, que é a importadora oficial da Gadia no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos estar dando uma olhada na parte de regulagem do moinho. Como que nós fazemos para poder regular o moinho da máquina? No caso, a gente vai estar usando a máquina Synchrony Logic. Então, primeira coisa, para mim regular o moinho, eu vou olhar o ponto de regulagem que ela está. Aqui no caso ele está no 10, é para estar numa regulagem média. O que eu preciso entender? Primeiro eu preciso entender se eu preciso engrossar esse café ou se eu preciso afinar esse café. Aí para isso eu preciso entender como que a regulagem está. Para isso eu vou olhar no reservatório, eu vou tirar um café e ver como que ele está. No caso, se o café ele estiver fino, ele vai estar com dificuldade de sair. Se por acaso o café ele estiver grosso, ele vai estar saindo muito rápido. Eu vou mostrar para vocês agora a diferença de um café, de uma regulagem fina e de uma regulagem grossa. Tá, então quando o café ele estiver muito fino, ele vai sentir um pouco de dificuldade de sair. Você vai perceber que ele vai ficar pingando, ele vai ficar um fiozinho muito fino ali, ó. E é um café subextraído. Ele é um café que ele tá sendo subextraído ali, então ele está com dificuldade de passar. O café ele tá muito fino. Isso acontece quando a moagem do café ela tá muito fina. Aí nesse caso a gente precisa engrossar um pouco. Aí a gente precisa dar uma verificada na borra do café. Então, se eu olhar aqui, eu vou pegar ela, aproximar aqui da câmera. Você vai perceber que ela é uma borra bem mais úmida. Você vai esfarelar ela na mão, ó, e você vai perceber que o café ele tá muito fino. Então aqui a gente consegue ver a espessura da moagem da máquina, ó. Ele é um café muito fino, ele tá meio pastoso, tá? Então a gente percebe aqui, o café, o ideal para regulagem do expresso, ele tem que estar meio granulado. Então aqui no caso é um café grosso, é uma moagem bem grossa. Você pode perceber que ele sai bem rápido o café, porque ele não encontra muita resistência. Ele vai sair um café bem fraco e sem creme. Ele vai sair com menos creme e a crema dele vai ser bem clara. Ele vai estar uma crema bem clara porque ele é um café mais fraco. Dá uma olhada na borra. Então se eu perceber aqui, ó, ela já até esfarelou porque ela está bem grossa. Então agora eu pego na mão, ó, você pode perceber que ele está um café bem grosso, ó. Ele está bem granulado, tá? Então ele tá um café bem grosso. Então o ideal é a gente deixar ele mais fino. Tá, então agora eu vou tirar um café para mim poder entender como que esse café ele está saindo para que eu possa fazer a regulagem da máquina. Então vou tirar um café e agora eu vou ter que prestar atenção na forma que esse café está saindo. Assim como a gente viu, a gente estava vendo lá a diferença de um café fino e de um café grosso, eu vou tentar entender como que está o café da minha máquina agora. Eu posso perceber que ele está saindo rápido. Então, se eu olhar a crema dele, você vai perceber que ela está uma crema bem clara e o café está fraco. E agora eu vou olhar a borra desse café para ver como é que ele está saindo. Ele está quente, tá? Então você toma um pouco de cuidado, né? Então eu dou uma esfarelada aqui na mão. Então eu posso perceber que ele tá grosso, tá? Então se eu olhar aqui eu posso perceber que ele tá meio granulado, ele ainda tá grosso. Então eu preciso dar uma afinada nesse café. Então eu já percebi aqui que a moagem tá grossa. O café ele tá saindo rápido e a coloração da crema está bem clara. Então ele tá um café mais fraco. Então vamos fazer um ajuste aqui para a gente poder regular esse café. Tá, ok. Então eu já vi que o café ele tá grosso, eu preciso estar afinando esse café. Então, eu olhando aqui no ponto de regulagem, ele está mais ou menos aqui entre o 8 e 10, tá entre o 8 e o 9, né? Está no 9. O que eu preciso fazer? Eu preciso afinar esse café. Então, quanto menor o número, mais fino o café vai ficar. E quanto maior, mais grosso. O que eu tenho que entender é que quanto mais fino o café ele vai ficar mais forte e mais cremoso. Quanto mais grosso, ele vai ficar mais fraco e vai perder um pouco a crema. Tá? Então eu preciso mexer nessa regulagem. Para mim poder mexer nessa regulagem, ele precisa ser com o moinho em funcionamento. Então eu preciso apertar o botão tirar um café. Quando a máquina estiver moendo, eu vou mexer nesse ajuste. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso pegar do 10 e ir direto lá no 0, ou direto no 4 ou no 2, senão eu vou afinar demais esse café.
Um perigo que corre, se você afina muito o café, vamos supor que eu erro a regulagem, coloco lá o café muito fino. Normalmente dá para você voltar, engrossar o café e vai estar tudo certo, mas às vezes pode acontecer de você entupir a máquina. Pelo fato da máquina trabalhar com café muito fino, ele pode acabar entupindo a peneirinha, alguma coisa do tipo da máquina, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então o ideal é a gente ir de 2 em 2 ou no máximo 3 pontos. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um café e vou afinar 3 pontos. 1, 2, 3. Afinei 3 pontos. Agora o que acontece? A máquina ela ainda tem um pouco de café dentro do moinho dela e aqui o tubo ali até onde vai o dosador, e ainda fica um pouco de café. Então, para que seja válido essa regulagem que eu fiz, para que a máquina comece a usar essa regulagem que eu fiz, eu preciso tirar 3 cafés. Então, só no terceiro café que eu tirar que vai vir essa regulagem que eu fiz. Então, como eu mexi na regulagem, então eu vou tirar 3 cafés, aí o terceiro café eu vou tomar e ver se ficou bom. Caso não tenha ficado bom, eu afino mais 3 pontos. Então eu vou tirar o terceiro café, a partir do ponto que eu fiz a regulagem. E agora eu vou dar uma olhada e ver como esse café está. Eu afinei 3 pontos. Eu vejo que melhorou um pouco, mas ele ainda está saindo rápido. E a crema ainda está... E ainda está bem clara a crema. Vou olhar a borra aqui, ó. Ele afinou um pouco, mas não muito. Então ainda dá para afinar bastante. Então vamos lá afinar mais um pouco. Tá, então eu vou afinar mais um pouco. Apertei o botão, deixei aqui entre o 4. E agora eu vou tirar mais 3 cafés. E aí agora eu vou ver como que ficou essa regulagem. Ok, então eu já tirei 3 cafés. Aí eu vou tirar mais um, que seria o quarto agora, tá? A partir daquele ponto da última regulagem que nós fizemos. E agora eu vou ver como que esse café está. Eu percebo que ele já está saindo um pouco mais devagar. A coloração dele está boa. Ele não está demorando muito para sair, ele não demorou tanto para sair. Ele deu uns pinguinhos ali, mas normal, não tem problema. Tá? E agora eu percebo que a coloração da crema, ela tá uma coloração meio caramelo, assim, tá boa. Exatamente do jeito que a gente precisa. O café ele saiu bem. Pra mim tá legal. Eu acho que o café ele tá bom. Eu vou dar uma olhada agora Agora a gente vai dar uma olhada na borra dele para ver como que ele ficou. Vou tirar a gavetinha de borra. Vou esfarelar ele na mão. Então se eu ver agora, ó, se você perceber, ele não tá pastoso, ele não tá aquela borra tipo toda úmida, muito molhada. E também não tá grossa. Então ele tá numa regulagem boa. Do jeito que tá aqui, eu vou ter um bom café, um ótimo café. Mas eu acho que ele ainda tá um pouquinho fino. Talvez se eu engrossar um pouco, um ponto ali, talvez fique um pouco melhor. Do jeito que tá aqui, pra mim tá legal. Pra gente poder degustar o café, tá numa regulagem perfeita, tá? O que eu recomendo, se por acaso você vai mandar a máquina para um cliente, você está na assistência técnica lá e você vai estar regulando a máquina para mandar para um cliente, sempre deixa pelo menos 1 ou 2 pontos um pouquinho mais grosso, porque pode ser que chegue no cliente, tem muita coisa que interfere no funcionamento da máquina, nessa parte de regulagem. Você está regulando para o teu café, para o café que você está usando, e aí quando você manda a máquina para o cliente, chegando lá ele vai trocar o café, ele vai usar um outro café, às vezes um café até de uma qualidade inferior do que você está usando, e isso pode interferir na moagem da máquina. Tá? Então de repente você deixa o café ele muito bem ajustado, do jeito que está aqui, o café ele é perfeito. Tá? Porém, se você ele tá no ponto exato.
Mas não é legal a gente mandar a máquina para o cliente com o café ele nesse ponto, porque de repente, como eu falei, ele pode usar um outro café de uma outra qualidade, um outro tipo de café, e na hora da moagem o café ele moeu um pouquinho mais fino. E aí a máquina vai começar a ficar daquela forma lá que eu mostrei para vocês de quando um café está fino. Tá? Então o ideal, se deixa a máquina reguladinha, sempre deixa 1 ou 2 pontos um pouquinho mais grosso, para poder mandar para o cliente, porque de repente se ele usar um outro café que cabe a moagem ficando um pouquinho mais fina, não vai ter problema. Então mesmo que a moagem fique um pouquinho mais fina do que você regulou, como você deixou 2 pontos ali um pouquinho mais grosso, na hora que o cliente for tirar o café não vai ter problema nenhum, mesmo que isso ocorra. Agora, se você já estiver regulando com o café que o cliente vai usar, o cliente já usa o teu café, não tem problema também, ok? Só mais uma coisa, dependendo da máquina que você esteja usando, fazendo a regulagem, essa regulagem aqui serve para qualquer máquina. Existem alguns modelos de máquina que tem o tubo do moinho um pouco maior. Então aqui no caso a gente tira 3 cafés, no terceiro ou quarto café você toma para ver se ficou legal. Mas existem alguns modelos de máquinas que tem o tubo do café maior e aí você precisa tirar mais cafés, que seria no caso da Synchrony Compact, da Gaggia, ou a Titanium. Tá? Então, em vez de você tirar 3, 4 cafés, você precisa tirar 7 ou 8 cafés. Precisa tirar bem mais cafés. Ok? Então, no vídeo de hoje nós conseguimos ver a parte de regulagem do moinho da máquina. Como que nós podemos fazer para deixar ele regulado de uma forma que possamos ter o melhor café possível. Tá? Lembrando que depende do café que você usar, cada marca, um café diferente do outro, ele pode ter uma pequena alteração nessa regulagem. Então, quando você vai trocar a marca do café, é ideal a gente fazer um pequeno ajuste ali, para que você consiga ter um melhor café. Espero mais uma vez ter ajudado vocês e até breve.